quero saudar a toda a igreja que está reunida aqui nesse templo hoje, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 15 do livro de Atos. Vamos começar a leitura no versículo 8. Capítulo 15, eu disse o que? Atos? Desculpa. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Vamos começar a leitura no versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Os irmãos podem se assentar. Um momento na vida de Jesus em que os fariseus estavam murmurando, porque Jesus Cristo exatamente recebia pecadores, publicanos e comia com eles. Se Jesus não comesse com os pecadores, ia sempre comer sozinho, né? Porque só ele não era pecador. Mas então, por causa disso, Jesus Cristo responde a esta atitude dos fariseus com 3 histórias, com 3 historinhas que ele criava para ensinar, nós chamamos de parábola. E nessas 3 parábolas, Jesus Cristo fala sobre perda e restauração. Em uma delas, ele fala sobre uma ovelha que foi perdida e resgatada. Então ali ele ensina sobre restauração de vida. Em outra, ele fala de um filho que foi perdido e foi resgatado. E nisso ele ensina sobre resgate, restauração de relacionamento. E tanto na ovelha perdida, como no filho pródigo, ele põe 2 homens, um pastor, e para o filho pródigo ele põe um homem. Mas quando ele vai falar sobre perda e restauração de valores, ele coloca uma mulher. E ele diz, pelo jeito, não existe uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Jesus Cristo está dizendo que mulher estabelece valores na casa e ela vigia os valores, ela é vigilante sobre os valores eternos da família, mas que esta mulher daqui deixou sua lâmpada apagar, porque ela teve que acender a lâmpada. Quando você olha em Provérbios 31, no versículo 18, para começar, a Bíblia diz que esta mulher é virtuosa. Mulher virtuosa é a mulher que tem excelência moral. E ele diz que esta mulher que tem excelência moral, no versículo 18, sua lâmpada não se apaga de noite. Mas esta mulher que Jesus botou aqui, sua lâmpada se apagou. E ela teve que acender a lâmpada
acendeu a candeia quando ela percebeu que uma dracma tinha sido perdida. Uma dracma tinha desaparecido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E nenhuma mulher pode edificar uma casa quando ela deixa os valores se perderem. E para que os valores não se percam numa casa, a mulher tem que ser vigilante. A sua lâmpada não pode apagar. Quando nós pensamos nisso, vemos que esta mulher estabeleceu valores seguramente para a criação de seus filhos, como nós estabelecemos valores na nossa casa. Criança dorme cedo, criança toma banho, criança lava a mão antes de comer, criança cumprimenta os mais velhos, criança agradece, criança pede por favor, criança... Vamos estabelecendo valores para a nossa família. Por que será que eles crescem e aí eles podem ficar sem cumprimentar os outros? Eles podem ir para a cama sem tomar banho? Eles não precisam sentar à mesa, eles levam a comida para o quarto, fecham a porta. Eles entram e saem sem cumprimentar os pais. Só porque cresceram e os valores estabelecidos no início na família. Você deixou que eles fossem se perdendo? Você não foi vigilante sobre os valores? Os valores morais, os valores de respeito, os valores de integridade e de responsabilidade. Às vezes nós ensinamos coisas para os nossos filhos quando eles são pequenos. Ficam adolescentes e não precisam mais fazer. Eles deveriam melhorar quando crescem. E não jogar fora os valores. Eu tenho um projeto social no Morro Dona Marta e uma das coisas que nós fazemos as crianças repetirem 10 vezes os que chegam novos. É assim. Sim, por favor. Não, obrigado. Sim, por favor. Não, obrigado. Sim, por favor. 10 vezes todos os dias. Aí a gente pergunta, você quer um copo d'água? Sim, por favor. Agora você vai dizer não. Você quer um copo d'água? Não, obrigado. Para eles aprenderem a responder. Vai passar, primeiro, isso é ensaiado com eles. Você pede licença e espera a pessoa sair da frente. Você não empurra. Então são coisas básicas que os meninos depois que crescem, eles voltam lá para dizer. Eu fico impressionada lá no emprego onde eu estou, as pessoas não dizem por favor nem obrigada, tia. Por quê? Porque isso está saindo. Não, ninguém respeita mais, não se pede licença. Você vê isso no próprio trânsito. Às vezes a pessoa, para se cobrir, ele entra na frente do seu carro e depois ele põe a sinaleira para dizer eu dei a sinaleira. Isso acontece demais. Quando nós estabelecemos valores na nossa casa, horários, nós precisamos ser vigilantes sobre eles. Porque senão eles não vão ser cumpridos. Nós precisamos aprender que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Porque nós temos alguma coisa para organizar. E o que é que nós temos que organizar? A nossa família. Porque se você ensinar enquanto eles são pequenos, para o resto da vida você não tem mais que ensinar, nem tem que se aborrecer. Pelo que Jesus está dizendo, essa mulher estabeleceu 10 valores, porque dracmas são valores. Ela foi vigilante sobre os valores, mas como a lâmpada estava apagada, um deles se perdeu. Vamos falar sobre isso. Lâmpada apagada. Os valores começam a se perder. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, o que estava faltando naquela casa
era exatamente a palavra de Deus. Os valores existiam, sobre os valores ela vigiava. Mas cadê a palavra de Deus? Sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus, ninguém pode levar a bom termo uma família. Porque a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 6, no versículo 6, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, sentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Por quê? Porque elas estarão, primeiro de tudo, no seu coração. E como a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você fala a palavra de Deus. Se está cheio de novela, você fala da novela. Você vai falar do que está no seu coração. A coisa mais triste é quando eu vejo crentes reunidos e eles sabem a história daquele programa imoral que tem da BBB. Não, é Brazilian, sei lá, Big Brother. Eles sabem tudo. Eu fico lá olhando para a cara. Eles sabem de tudo que está no tal de Facebook. Eu deixo falar. E depois eu pergunto, que horas você vê esses programas? Quanto tempo você faz de estudo da Bíblia? Se arrependem de ter falado. A boca fala do que está cheio o coração. Você vai numa reunião de crente, parece reunião de ímpio, dá vontade de sair. Por quê? E como você quer criar? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Essa mulher estabeleceu valores, mas porque a lâmpada dela se apagou, a palavra de Deus desapareceu da casa. Então os valores começaram a desaparecer. Graças a Deus que ela percebeu que um valor tinha desaparecido, no instante ela correu para a palavra. A Bíblia diz pela boca de Jesus que ela acendeu a candeia. Ela buscou a lâmpada, mas teve que vir também com a vassoura e não era para voar. Teve que pegar a vassoura. A vassoura por quê? Se precisava da lâmpada, ela viu que tinha sujeira, então precisava de vassoura. A poeira que entra na nossa casa, quando não tem luz, ela se esconde na escuridão. A poeira que entra numa casa, onde a palavra de Deus não está imperando, é a poeira da mídia. É a poeira que vem lá de fora. É a direção lá do mundo que ela entra e se estabelece. E nós vamos nos acostumando com ela mais e mais. E daqui a pouco não tem problema. Sabe, você pega uma rã, você põe uma panela com água, põe no fogo. Quando ela está em ebulição, você pega uma rã viva e joga lá dentro. A rã bate, pula, salta, vai embora. Mas se você botar água na panela, botar a rãzinha viva lá dentro e botar no fogão, no fogo brando, a água vai aquecendo, e daqui a pouco a água está em ebulição
e a rã está mortinha lá dentro. Ela nem se moveu, porque ela foi se adaptando gradativamente. E ela morreu porque se adaptou. A esse processo nós chamamos de gradualismo. Nós, hoje, mulheres, cristãos, nós estamos sendo mortos pelo gradualismo. Nós estamos nos adaptando com as coisas lá do mundo e do inferno, a ponto que isso não nos afeta mais. Programas que seriam uma grande vergonha e não entrariam nas nossas casas há 20 anos atrás, hoje são aceitos como ingênuos. Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se ele fosse um crente do século 20, ele dizia, eu peço a vocês, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não andeis de conformidade com este mundo lá fora, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Nós estamos conformados, nós estamos andando conforme as coisas do mundo. Nós estamos absolutamente adaptados às coisas do mundo. Nós não temos mais vergonha de olhar cena imoral. Nós não temos mais vergonha de rir da imoralidade. O pecado nos é apresentado no invólucro tão bonito como qualquer outro veneno. Aliás, o pecado, ele é apresentado com tanto eufemismo que as pessoas chamam o pecado de erro. Fulano cometeu um erro, a gente não diz pecado. Cometeu um engano, cometeu um deslize. Nós usamos eufemismos para o pecado. Você já viu um vermezinho no microscópio? Você bota no microscópio ali e olha. Ele é tão fofinho. Ele é tão lindo, né? Rulicinho. Se move com uma graça. Tão gracioso. Tão ingênuo. Mas quando você vai no hospital, você vê o trabalho assassino daquele velho. Como ele mata, como ele destrói tecidos, como ele é horrível. Assim é o pecado. Ele entra na nossa vida interessante, mas ele mata. Ele destrói o relacionamento com Deus. Ele lhe leva para o inferno. Quando nós estamos tão acostumados com as coisas do mundo, nós lembramos um momento em que o profeta Amós, que foi enviado por Deus a Israel para profetizar contra Israel, um dos julgamentos que Deus manda por boca do profeta Amós para Israel é o seguinte: um homem e o seu filho coabitam, vão para a cama com a mesma mulher. E isso é horrível, não é? Pois acontece hoje. Porque o pai senta no sofá e o filho do lado dele, e todos dois olham a mesma mulher seminua, ou às vezes completamente despida. E todos dois se excitam com aquele corpo, com o mesmo corpo. Que se não se excita, Deus me defenda. Né? E Jesus Cristo diz que quando você desejou aqui, já cometeu adultério. Mesmo corpo, pai e filho. E às vezes até mais de um filho.
Não é isso que está acontecendo? Nós precisamos admitir que temos que acordar. A nossa situação hoje, eu fico desesperada que eu estou falando para mulheres, eu vejo uma opção de homens, mas eu estou falando para mulheres, os homens estão só ouvintes, porque me chamaram para o trabalho com mulheres. E aí eu não sei o que eu faço, eu vou chamar minhas irmãs, chamo meus irmãos. Mas tudo bem, os homens são ouvintes. A nossa situação hoje, meus irmãos, é muito difícil. Nós, às vezes, esquecemos que Deus nos colocou aqui para sermos a igreja do século 21, a igreja dos últimos dias. Não somos mormons, mas é a igreja dos santos dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Vou provar para vocês por uma coisa. Quando você tiver tempo, entre na internet, você que sabe, e procure ler sobre o rio Eufrates. Você vai ver que 60% do rio Eufrates já secou. Dá uma olhadinha em Apocalipse. Não, calma. Não vou pregar Apocalipse. Não vou pregar Apocalipse. 16. Olha o que está escrito aí. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Você viu? Apocalipse 16, 12. Todas as vezes que... Todas não. 80% das vezes que se fala do rio Eufrates, fala assim, grande rio Eufrates. Quando na vida que o rio Eufrates é grande? Olha, o maior rio do mundo em extensão é o Nilo. É? Não é ele? Porque o Mississippi e Missouri são dois juntos. Cada um tem 3.700 e tantos quilômetros de extensão. Então, juntando os dois, dá 7.000 e lá vai pedrada. Mais do que o Nilo, que tem 6.000 e pouco. Mas o Nilo sozinho, um rio sozinho, mas o mais extenso é o Nilo. Depois dele tem o Amazonas, que é o segundo maior, com 6.300 e tantos quilômetros quadrados. Não é? E é o maior rio em volume d'água que existe no planeta. Mas o Eufrates tem 2.000 e poucos. Como que todas as vezes que a Bíblia fala do Eufrates, fala o grande rio Eufrates? Olha lá, se você quiser dar mais uma olhadinha, olha Isaías 11. Isaías 11, 15 e 16. E você vai ver de novo o rio Eufrates secando. Isaías 11, 15 e 16. Aqui está escrito, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. E ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Se você olhar, sempre você vai ver que o rio Eufrates é o único rio verdadeiramente profético. Por isso ele é grande. Por isso ele é o grande Eufrates. Sempre se fala na Bíblia o grande Eufrates. Por quê? Porque este rio, ele presenciou a formação do homem. Ali Deus fez o homem em frente ao Eufrates. Criou a mulher em frente ao Eufrates. Este rio presenciou a queda do homem, o primeiro pecado. Este rio presenciou o primeiro homicídio, na realidade o fratricídio. Este rio é o rio que vai secar para ser o caminho
dos reis que vêm do Oriente para entrar em Jerusalém para a última grande guerra, Armagedon. Por que eu estou falando dele? Porque se ele tem que secar para vir os reis do Oriente, me diga uma coisa, se já secou 60%, sabe quem diz isso? A NASA, os satélites da NASA. Vá olhar na internet. Não é a Bíblia que diz isso, não. A Bíblia já disse por boca dos profetas. Jesus Cristo já repetiu. Deus chamou João para lá em cima e mostrar. E agora é a ciência que está dizendo. Já secou 60%. Para ser o caminho dos reis. Mas preste atenção. Você já ouviu muito sobre a Primavera Árabe. Você já viu guerra em todo canto. Israel, Egito, Líbano, tudo. Não é? Quando foi que você viu a Síria metida numa confusão? Nunca. Nunca. Mas agora é a vez da Síria. Por que é perigoso? Porque o Eufrates vem da Síria. Eu morei ali no sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, aonde o Eufrates vem de Damasco, se junta com o Tigre que vem de Bagdá, e os dois juntos formam um Shatt al-Arab e desemboca formando o Golfo Pérsico, que nós lá chamamos Golfo Arábico. É ali. Então, agora nós vemos quem é que está apoiando a Síria, Irã, China e Rússia na cabeça. Esse rio vai abrir o caminho para os exércitos do Oriente. China vem na cabeça. Nós estamos no ensaio de coisas que vão acontecer. Se as nações resolvem invadir a Síria, não vão invadir agora, porque o Eufrates tem que acabar de secar. Então você sabe que não vai ser agora. E o Eufrates não vai secar 40% do dia para a noite, só se Deus mandar. Porque aqui Isaías diz, está escrito, com a força do seu vento moterá a mão contra isso aqui, ferindo, dividi-lo em 7 canais. Quer dizer, pode ser que os 40% que ainda tem se dividam e seque o leito do rio. Nunca se sabe. O fato é que nós estamos diante de um perigo iminente e nós, os crentes, estamos voando, pensando na próxima moda. Qual é o capítulo da novela? O que vai acontecer? Hein? Deus não vai parar, porque Deus não muda, mas Deus se move. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Deus está se movendo. E nós estamos diante disso. As coisas estão acontecendo. Trombetas. Para que serve uma trombeta? A trombeta serve para anunciar que alguma coisa está acontecendo. Quando troca a trombeta, todo mundo precisa saber o que foi. O que foi? Não é? Por isso que as trombetas, em Apocalipse, elas atingem 1/3. A primeira trombeta atinge 1/3 da terra, na segunda 1/3 do mar, na terceira 1/3 dos rios, na quarta 1/3 dos corpos celestes. Por quê? Se 1/3 da terra foi destruída, 2/3 ficam alertas. Se 1/3 do mar foi destruído, os 2/3 têm que ficar alertas. Não é? Pois quando eu vinha de Charlotte, eu entrei no avião e, como eu não tenho esses aparelhos de ler no avião, né? Porque tem gente que já lê no celular, tem o iPad onde lê tudo, e a minha Bíblia eu tinha posto dentro da mala. Aí eu peguei a revista do avião para ler. Ali eu fiquei maravilhada. Maravilhada. Sabe por quê?
Os cientistas dizem que se nós passarmos 1 milênio, 1000 anos, sem cortar uma árvore, replantando todas as árvores, sem matar um animal, sem poluir nem 1% da atmosfera. 1000 anos não serão suficientes, porque o dano que está feito no planeta é irreversível e é irreparável, porque mais de 1/3 da Terra já foi destruído. Quando eu li aquilo, eu queria minha Bíblia. E a Bíblia estava na bagagem, só voltei a chorar. Eles disseram 1/3 da terra, 1/3 dos mares, 1/3 das águas doces, 1/3 dos corpos celestes. Eles dizem assim, a terra está velha, a terra vai desmoronar. Eu tive vontade de gritar, gritar, gritar. Sabe por quê? Os cientistas ridicularizavam o Apocalipse de Isaías. E agora quem está pregando o Apocalipse de Isaías é a ciência. Abre Isaías 24. Olha aqui Isaías 24. No versículo 19 diz assim: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Esse é um pedaço do Apocalipse de Isaías. A ciência está dizendo tudo sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia. Então, por essas e outras razões, nós temos que abrir os nossos olhos. Se é Deus que cria o homem e cria no ventre da mãe dele, porque seu pai e sua mãe, meus irmãos, não sabem fazer gente. Talvez eles não saibam fazer esse microfone. Quando a mãe descobre, o filho já está lá. Faça 10 dias, 15 dias, um mês, a criança já está lá. A mãe sabe que está grávida, mas não sabe o sexo da criança. Porque não foi ela que fez. Então, se foi Deus que fez, e quando Deus fala com o profeta Jeremias, ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então é Deus que faz. E Deus deixou para nos botar, para nascer, para ser a igreja do século 21, Ele está esperando alguma resposta nossa. No momento em que a família está completamente desmoronada, no momento de uma confusão generalizada, nós somos mulheres cristãs. Aqui, será, se a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, você não pode deixar a lâmpada apagar. A palavra de Deus tem que estar sendo dita em voz alta, lida em voz alta, repetida, orada, ensinada dentro da sua casa, para que a lâmpada continue acesa. Porque se a lâmpada estiver acesa, os valores não se perdem. O lixo da mídia não vai suplantar os valores. Porque se você perde uma moeda e você olha e não vê mais a moeda, é que entrou poeira. Então precisa de vassoura para varrer e tirar o lixo. Qual é a mulher que tem lixo dentro da sua casa? Se ela vê, não tem. Mas existe um lixo que entra. Todos os dias um pouco. Uma poeira que vem lá de fora. Você há de convir comigo que Satanás é carismático. Ele encanta as pessoas. As coisas do mundo
enchem os nossos olhos. Vê lá no Éden. Deus falou, não comerás, o diabo foi lá, falou também. A mulher ouviu a voz do diabo, ouviu a voz de Deus, fez o que o diabo mandou. Então a voz do diabo é mais impressionante, não é? Se Deus diz para não fazer, você vai e faz, é porque a voz do mundo é mais encantadora, é mais sedutora. Deus diz, não te deitarás com o homem como se fosse mulher. O Estado diz, pode deitar. Acabou. Hoje nós estamos vivendo a época em que o homem tem prazer de fazer o que Deus disse para não fazer. Deus, de uma hora para outra, virou nosso servo, porque Deus só tem obrigações conosco. Deus não tem direitos. Mas nós estamos caminhando para o último momento. Nós estamos aqui no momento altamente profético. Se esta mulher teve os seus valores mexidos, ela reconheceu, primeira coisa, que a palavra de Deus não estava agindo dentro da casa dela. E segundo, ela tomou imediatamente uma estratégia de oração. Tomou a vassoura. Vassoura é estratégia de oração. Quando nós olhamos o que Jesus Cristo diz em Mateus, no capítulo 5, ele diz, vós sois, no versículo 14, Mateus 5, vós sois a luz do mundo. É importante que quando a gente leia a Bíblia, nós leiamos dando atenção a todos os artigos. Aqui você tem um artigo definido. Aí não está escrito, vós sois uma luz no mundo. Não. Você é a. Não existe outra. É definido aqui. Você é luz do mundo. E Jesus, como Jesus prega de forma tão fácil e tão simples, porque o evangelho é simples, a fé é simples. Ele vai adiante explicando, ele diz, ninguém pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Se você põe uma cidade no vale, pode ser que alguém passando lá não veja, mas lá na montanha todo mundo vê, porque não dá para esconder. Ele diz, também ninguém acende uma vela para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador para iluminar todos que se encontram em casa. Por exemplo, você acende uma vela e você bota aqui dentro desse púlpito, fecha a porta. Para quê? Se você acendeu é porque ela quer que ela ilumine. Então você pega a vela e bota ali bem em cima e ela ilumina. Quem é que pode esconder essa vela que está acesa? Ninguém. Ele diz, olha, se ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, eu acendi uma lâmpada em você. E você se tornou luz. Porque aqui, Jesus Cristo não está dizendo que você tem uma luz, ele está dizendo que você é a luz. E luz brilha onde? Nas trevas. Se eu acender mais uma lâmpada aqui, não faz diferença. Mas, se eu apagar todas e acender uma, ela faz diferença. Porque a luz, ela brilha nas trevas. Então, se Jesus diz, ninguém acende uma luz para escondê-la, por que é que eu faria isso? Por que é que eu transformaria você numa lâmpada, numa tocha, para você ficar escondido? Não. Deixa essa luz brilhar. Deixa essa luz aparecer através do seu estilo de vida, através das suas atitudes, para que todos os homens vejam a sua vida e por isso glorifiquem o Pai que está no céu. Quando a Bíblia fala do batismo aqui mesmo, em
em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Batismo de fogo. Olha, batizar significa imergir. João, ele pegava as pessoas, imergia no Rio Jordão. Quando a pessoa saía dali, a água ia descendo onde quer que aquela pessoa andasse. Mas Jesus, ele batiza, ele imerge você no fogo, porque ele batiza no fogo. Quando ele imerge você no fogo, você sai dali que é uma tocha só. Os gregos diziam que o fogo é um elemento do céu e a água é um elemento da terra. Porque não importa a direção onde você joga a água, ela sempre vai descer. Mas o fogo é um elemento do céu, porque não importa onde você acenda, ele sempre vai apontar para cima. Então, se Jesus batizou você no fogo, que é isso que a Bíblia diz, ele imergiu você no fogo, você é uma tocha que aponta para cima. Não é? Quem pode esconder uma coisa dessa? Você é a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo é treva. A Bíblia diz que este mundo inteirinho jaz no maligno. Nós estamos vivendo num mundo caído. Tudo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem de Deus, vem do mundo. E nós estamos abraçando todas essas coisas, pouco a pouco. Pouco a pouco. Por que Jesus Cristo veio nos dar o batismo de fogo? Porque desde o início, Deus colocou no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única que era proibida, porque Deus não proibiu de comer da árvore da vida. Deus proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim, ó Adão, comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu dela, o homem desprezou a árvore da vida. Uma vez que o homem teve o pecado, a Bíblia diz em Gênesis 3, 24, havendo Deus expulso o homem do Éden, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore da vida. Digamos que a árvore da vida é isso aqui. Deus coloca uma espada de fogo que se move aqui, ó. Qualquer um que tente chegar na árvore da vida é eliminado pelo fogo. Não é? Alá, no Antigo Testamento, por boca do profeta Isaías, Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Quem é que passa pelo fogo e a chama não arde nele? Quem é esse? Não tem. Mas Deus diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Deus está falando de um povo que vai ser batizado no fogo, vai virar uma tocha e vai poder atravessar por essa espada de fogo, porque fogo não queima fogo. Então Jesus Cristo vem, batiza você no fogo, você vira uma tocha, você pode se aproximar da árvore da vida, porque a espada de fogo não lhe queima mais. Por quê? Porque você tem vida eterna. Acabou. Quando Ele nos torna essa lâmpada, Ele quer que brilhemos. E a luz é o contrário das trevas. A Bíblia diz, haja separação entre luz e trevas. Se você é luz, e a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo. Você é a luz, o mundo é treva. E Deus diz, haja separação entre luz e trevas. A Bíblia diz que a luz, Deus chamou dia, as trevas, Ele chamou noite. E o profeta Isaías diz que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de forma que não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Então, como é que você está se misturando com as coisas do mundo? Se haja separação, Deus quer separação do seu povo nas coisas do mundo. Vós sois a luz do mundo. A igreja é sempre comparada com a lua, não é? Você vê lá no livro de Cantares, quando a palavra de Deus diz, quem é esta que aparece? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável, assustadora como um exército de bandeira. É a igreja. Por que que a igreja é muitas vezes comparada com a lua? Porque a lua é um astro sem luz. A lua é um astro, é um satélite, ela não tem luz própria. Mas a lua, ela capta a luz do sol. A luz que a lua capta do sol não é suficiente para ela brilhar de dia. Porque a luz do sol é trilhares de vezes mais incandescente do que da lua. Mas quando chega a noite, na escuridão da noite, a lua brilha. A lua brilha o quê? Com a luz que ela recebeu do sol, ela brilha na escuridão da noite. Ela só brilha à noite porque ela tem a luz que recebeu do sol. A igreja não tem luz própria. A igreja recebe a luz do sol da justiça, que é Jesus, e brilha na escuridão da noite, na escuridão do mundo. Por isso Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo. Tudo isso junto. Jesus Cristo diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, pega uma vassoura e busca até encontrá-la. Ele diz uma palavra, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Aqui é o caso de uma mulher que estabeleceu valores. Dracmas são valores. E que vigiou para que os valores não se perdessem, mas um valor perdeu. Uma hora ela notou que o valor tinha perdido e ela corre porque ela reconhece. Está faltando a palavra de Deus na minha casa.
Então ela vai buscar a candeia. Ela viu que a escuridão entrou na casa dela. O que é escuridão? O mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo são as trevas que entraram na casa dela. Pela mídia, escrita, falada, entrou na sua casa. Então agora, ela vai voltar para a palavra e ela vai limpar a casa dela das coisas do mundo. E uma vez que ela consegue, Jesus Cristo diz, ela reúne as amigas para festejar. Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Alegrai-vos comigo porque os hábitos do mundo foram tirados da minha família. A sujeira do mundo foi tirada da minha casa. Minha casa retornou à luz da palavra. Eu vou perguntar para você. Quanto tempo de oração você tem tido, minha irmã, com seus filhos? Se você tem tido mais tempo para a televisão do que para a oração e para a palavra, a sua vida está de cabeça para baixo. Jesus Cristo disse, busca primeiro o reino de Deus. Quanto tempo você tem gasto de intercessão pelos seus filhos? Se você não está intercedendo por eles, eu lhe pergunto, quem é que está? Ou será que seus filhos podem ser criados assim que nem vira-lata? Para que Deus botou essa gente no seu ventre? Se não foi você que fez, você não comprou. Para que Deus entregou no seu ventre pessoas que Ele guardou toda a eternidade? Encheu essa gente de dons e deu nas suas mãos para você criar para Ele. Você não conhece seus filhos. Cada filho é de um jeito. Quando você descobriu, ele já estava lá. Você não escolheu os filhos. Nem os filhos escolheram você. Se cada filho é diferente, filho não traz manual do produtor, manual do fabricante. Quem sabe tudo sobre aquele filho é o fabricante. Você tem que ir ao fabricante para saber o que fazer com ele. Mas nem você sabe, porque seu filho nasceu pecador. Porque aquela criancinha é um anjinho, nem quando está dormindo é anjo. É pecador. É pecador. Criança tem ira, criança tem inveja, criança tem ciúme. Criança mente. Não mente não é imaginação, é mentira. Mente. Enrola, gente. Eu tenho neto, 3. Enrola. Faz confusão. Fica irado. Morde. Avança. Não é? Então o que você acha de um pedacinho de gente desse tamanho? Se você deixar, ele vai do jeito que o diabo gosta. É preciso que você esteja o tempo todo aos pés do fabricante, para que ele lhe ensine o que fazer com aquela coisa. Em vez de você ir para o fabricante, você vai para o psicólogo. Eu não estou condenando a psicologia, estou dizendo que seu filho tem um fabricante que está interessado nele para o futuro. Você é luz do mundo. Seu filho tem que ser luz do mundo. Quando Deus colocou esse princípio de vida no seu ventre, minha irmã, essa criança tirou de você todo o cálcio que ela precisava. O oxigênio que você respirou, ela pegou para ela. Tudo o que você botou para dentro, ela pegou o que precisava. O resto ficou para você. Se você não repôs, o problema é seu. Mas ela tirou para ela. E nasce com tudo, graças a Deus. Depois que nasce, você está mambembe.
e você traz essa criança ao seio e a criança suga o seu leite. E esse leite já foi seu sangue. E a Bíblia diz que a vida está no sangue e o sangue é vida. Na realidade, o que o seu filho está sugando é sua vida. E você está rindo, ele está sugando para ele. Você quer algo mais íntimo? Quando chega na hora de prepará-lo, você entrega na mão dos outros? Será que Deus que fez todo esse milagre não está esperando outra coisa de você? Deus não está esperando que você vá a Ele por essa criança? Deus está esperando até hoje que você vá todos os dias por Ele. Porque você pensa, onde está seu filho agora? Ah, está em tal lugar. Ah, é? O que é que ele está ouvindo? O que é que ele está aprendendo? Quem o está influenciando? Lembra de você? Você contava tudinho para sua mãezinha, é? Então abra o olho, porque depois não adianta chorar o leite derramado. Essa mulher foi atenta. Pelo menos ela acordou. Quando viu que a falta da palavra em casa estava atacando os valores, já tinha perdido um, ela correu antes que o segundo, o terceiro, o quarto fosse embora também. Tem casas aí em que por falta da palavra os valores já foram todos embora. E a pessoa ainda está indo na igreja dar bilhetinho para ver se o pastor ora. O pastor não pariu o seu filho. A palavra que está escrito lá em Deuteronômio 6:6 é o seguinte: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. E porque estão no teu coração, tu as inculcarás até os filhos e delas falarás, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Então, o responsável pela formação espiritual do seu filho não é a igreja, não, é você. É você. Não é o professor da escola dominical. Não é, não. O meu filho me disse assim, não, eu quero achar uma igreja que tenha uma linda escola dominical para o meu filho. Eu disse, é assim que a gente arranja a igreja agora? É pela salinha, é pelo berçário, é pela linda sala de escola dominical para o seu filho? Você está errado. Você tem que olhar quem é o pastor do rebanho. Você tem que ver a vida do pastor, se ele presta. Porque hoje o que tem de forasteiro. Você tem que olhar que pai ele é, que esposo ele é. Você tem que olhar como é a educação dos filhos dele. É isso que você tem que olhar. Se ele prega a palavra. A escola dominical do seu filho é outra coisa. Ela começa em casa. Se lá na igreja não tiver todos aqueles aparelhamentos, não tem problema porque a criança está suprida em casa. Eu não tinha escola dominical de criança, com salinha de criança, não tinha nada disso. Era lá no meio dos adultos. Hoje em dia tem tudo. A mídia é uma diversão só, tem história. É Pato Donald recitando salmo. Coisa mais triste. Pato Donald. Vamos prestar para ver se capta a voz da criança. Eu fui... O meu neto virou para mim, tinha 4 anos, disse: eu não quero mais me chamar Glenn Martin, porque eu quero me chamar Jonas, eu quero ser o Jonas. Eu pensei, Jonas? Nunca vi uma criança ser Jonas, querer ser Jonas. Eu disse para ele, mas por quê?
Porque Jonas é bacana. Por quê? Jonas entrou na barriga do peixe grande e ele deitou num sofazão só para ele. E depois os anjos vinham cantar para ele. Cada música linda. E tinha anjo servindo uva para ele. E anjo servindo sorvete para ele. Eu disse, onde foi essa bacanal que você viu? Aí ele foi me mostrar o filme. É um filme que passa do Jonas. Se você vê o filme, você quer ficar lá na barriga do peixe grande para sempre. Eu fui na escola reclamar, eu disse, vocês estão deturpando, estão ensinando deturpado para o meu neto. Eu proíbo vocês de fazerem isso. Olha, o menino já queria ser Jonas. Aí eu preguei o evangelho certo para ele. Nunca mais ele quis ser Jonas. E ele disse para o amigo dele, não quero ser Jonas não. Pabu, ele já disse quando Jonas, o peixe vomitou Jonas. Jonas estava dentro do intestino do peixe, cheio de cocô. E quando Jonas saiu de lá, misericórdia, eu digo, isso é a história do peixe. Então, hoje, a mídia é tão rica para interessar as crianças que deturpam a história. Deturpam a verdade bíblica para que ela seja mais agradável às crianças. Quando Deus diz, dá uma olhada aí em Deuteronômio 6. No versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Você sabe o que é inculcar? É enfiar com o dedo assim, ó. Vambora, vai entrar. Por quê? Porque o filho não quer, você vai obrigar. Não pode obrigar? Pode sim. A Bíblia diz que é para obrigar. O cabra não quer, vai sim. Por quê? Porque eu quero. Vamos. Repete. Você obriga seu filho para a escola, obriga a fazer deveres, obriga a tomar remédio e não obriga a palavra de Deus. Só a palavra de Deus você não pode obrigar. Sem essa. Obriga a estudar, obriga a tomar remédio, obriga. Memoriza, repete, vambora. Repete de novo. De novo. Você nunca vai se arrepender disso. Porque depois ele enjoa da palavra de Deus. Por que eu não enjoei? Para enjoar a palavra de Deus não precisa obrigar. Hoje o pessoal já tem horror da palavra de Deus sem ter conhecido. Quando você planta, um dia ela floresce. Não floresce se não foi plantada. Um dia vem a germinação, se estiver lá dentro do coração. Olha aqui, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Está vendo? Seu filho vai ver a palavra de Deus o tempo todo, vai ouvir a palavra de Deus o tempo todo. E nenhum judeu morreu por causa disso. Só hoje. Hoje nós vivemos na época do medo. Todo mundo tem medo do filho. Eu não posso. Meu filho vai ficar traumatizado. Tudo. Meu filho vai pensar isso. O que é que meu filho vai pensar? Você tem medo do seu filho. O seu filho caiu na maldição de não ter que obedecer. Porque quando seu filho entra na linha da desobediência, ele entrou na linha da maldição. E você deixou. Permitiu. Abriu a guarda. Por quê? Porque você esqueceu que Deus botou você aqui nas trevas para você ser luz. Para que as pessoas olhem para você com respeito,
com admiração e glorifiquem a Deus pela sua vida. Quando Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo, Ele quer que todos olhem para você como olhariam para uma tocha ambulante. Se você vê uma tocha ambulante andando pela rua, você para e admira. Não é? Não é assim? Mas hoje em dia nós estamos confundidos com o povo do mundo. Por quê? Vivemos uma vida tão absolutamente mesquinha. Mas a Bíblia diz, mesmo minha irmã, que a luz tenha se apagado na sua casa, que os valores tenham desaparecido, tem tempo de você acender a luz. Tem tempo de você acender a candeia. Tem tempo de você varrer a casa e procurar que os seus valores sejam renovados antes que todos os valores se percam. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus nosso Pai, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Tronos, poderes e soberanias estão diante do Senhor. O Senhor nos colocou aqui como mães, como pais, de seres que o Senhor quer de volta para a sua glória. Ensina-nos, Senhor, a viver na conformidade do teu chamamento. Dize-nos, Senhor, aquilo que tu queres de nós. E cria em nós um coração que te busque cada vez mais. Nós confessamos que não temos sido cuidadosos. Muitos lares, a lâmpada já se apagou, porque nós não procuramos manter o óleo. Muitas lâmpadas, muitas casas, a palavra não é lida com os filhos. E a poeira entrou. Precisamos de uma vassoura. Precisamos de uma candeia. Fortalece os nossos corações. Dá-nos, ó Pai, o espírito de fortalecimento e do temor de Deus. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi perdido. Os valores que foram perdidos. O respeito que foi negligenciado. A vida com Deus. Quantos lares a imoralidade já chegou e os pais fecham os olhos porque acham que deve ser assim. O coração se entristece, mas não sabem como enfrentar. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, unge-nos com o espírito de pureza e livra-nos de cair na maldição de empurrarmos os nossos filhos para o inferno. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.